Presta atenção aqui. Se você trabalha em uma empresa ou se você tem uma empresa, e aí não importa se você é um analista, um especialista, se você é líder, se você é consultor, se você é gestor, se a empresa é sua, se não é, tanto faz. Independente do seu cargo, presta atenção aqui. E você vai entender porque eu estou falando isso, porque hoje eu quero falar sobre um tema que é muito pouco discutido no ambiente empresarial, que é o tema da atenção. E eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta. Por que você acha que muitas vezes alguns projetos super interessantes dentro das empresas, planejamentos muitas vezes brilhantes, muito bem feitos, com apresentações, com pesquisas, com aprofundamento, e mesmo com recurso disponível, com investimento, com gente boa, por que você acha que mesmo assim, muitas vezes a estratégia ou mesmo a mudança organizacional, aquele projeto ambicioso, por que simplesmente muitas vezes isso não sai do papel? Ou porque muitas vezes isso sai pela metade? Ou começa e nunca termina? Bom, eu estou há mais de 20 anos no ambiente empresarial e a gente sempre escuta as mesmas razões. Ah, é a execução, não temos capacidade de executar, falta de investimento, nós temos resistência interna, a cultura da empresa. Mas, gente, a falha, muitas vezes, ela está nesse recurso que é muito fundamental. É um recurso que é silencioso, perigosamente limitado, que é a atenção. Olha, gente, meu nome é Wagner Aledo. Eu venho estudando como a atenção molda o comportamento e o sucesso das organizações, mas também tenho estudado muito o fenômeno da atenção fora das organizações. Eu estou dedicando praticamente todo o meu doutorado para tentar entender como a atenção tem se tornado um recurso tão importante e ao mesmo tempo tão escasso, e como ela passa despercebida. E como sem estratégia, passando por todos os níveis da empresa, ela influencia tanto nas tomadas das decisões, influencia tanto nos resultados das empresas e também das pessoas. Então, nesse vídeo, é o primeiro de uma série que eu quero fazer para falar sobre atenção. Eu quero fazer uma pequena viagem com o objetivo da gente se situar e entender melhor esse recurso, a atenção. E por que ele é tão escasso e por que a gente tem que ter tanto cuidado para compreender esse fenômeno dentro das empresas. A gente vai fazer uma viagem, eu vou começar lá pela Grécia Antiga e eu vou terminar lá dentro da sala de reunião da sua empresa, tá? A minha ideia é mostrar como esse recurso tão estratégico, esse recurso praticamente invisível, que é a atenção, como ele decide o futuro das empresas, tá? Essa é a Attention Based View of the Firm, conhecida no meio acadêmico como ABV. E se você pretende ter um pouco mais de controle sobre o que você faz, como você faz, ou se você tem a ambição de se destacar, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal, ajudar a fazer a sua empresa crescer, quem sabe se tornar um melhor líder, eu tenho certeza que você precisa dominar essa teoria e dominar a sua própria atenção. Então vamos lá. Para entender melhor a atenção, vamos tentar retomar lá os princípios, a raiz do conhecimento sobre esse tema. E para fazer isso, nós vamos, voltar bastante no tempo, vamos voltar até Platão. Creio que você já deve ter ouvido certamente falar sobre esse filósofo ocidental tão importante, que foi Platão. E lá na Alegoria da Caverna, você já deve ter ouvido falar sobre a Alegoria da Caverna de Platão, tá? Eu não vou me aprofundar aqui sobre isso, mas ali, na Alegoria da Caverna, sabe? Aquela coisa de tem uma fogueira, tem pessoas na caverna e na verdade elas veem somente as sombras das pessoas e as pessoas reais estão fora da caverna. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas ali a atenção já era a capacidade de desviar o olhar das sombras, que são as distrações, para a luz das ideias, que é a realidade.
Muitos anos depois, Santo Agostinho, outro filósofo, já em 354 depois de Cristo, ele ligou a atenção à própria natureza do tempo. Ele afirmou que o passado, o presente e o futuro só existem de fato como modulações da nossa própria atenção. Mais tarde, um outro filósofo, esse racionalista francês, Malebranche, lá no século XVII, ele elevou a atenção ao nível moral e cognitivo, dizendo o seguinte: a oração natural da alma é a atenção. Ou seja, para ele, prestar atenção é o nosso ato mais fundamental de conhecimento e devoção. Seguindo, já agora no século XIX, a psicologia científica ela formaliza isso, e quem fez foi um filósofo e psicólogo americano muito importante chamado William James, em 1890, que descreveu a atenção como a capacidade de foco seletivo. É a escolha da mente entre um caos de estímulos, um monte de coisa acontecendo, dando-nos a primeira equação: não conseguimos processar tudo. Precisamos de um filtro. E é esse filtro que outro psicólogo, esse britânico, Donald Broadbent, em 1958, formalizou com uma teoria chamada teoria do filtro atencional, mostrando que a atenção ela é inerentemente escassa e que há um gargalo no processamento de informação. Ou seja, não dá para prestar atenção em tudo. A atenção ela é limitada. Bem mais recentemente, já agora nos anos 70, o prêmio Nobel, né, em ciências econômicas, o psicólogo e economista Daniel Kahneman, que muita gente conhece, né, o cara da inteligência emocional, ele consolida e aprofunda essa visão, defendendo que a atenção é uma capacidade limitada de esforço mental. Portanto, distribuir atenção não é de graça, gente. Envolve um custo, tá? Um esforço. E, ao mesmo tempo, alguns trade-offs pessoais inevitáveis. Ou seja, quando você escolhe prestar atenção em alguma coisa, você, ao mesmo tempo, escolhe não prestar atenção em outras. Bom, eu falei sobre um monte de referências aqui, mas não se preocupe, eu vou colocar na legenda desse vídeo algumas referências a esses autores que eu trouxe. Eu tenho também alguns livros aqui que eu vou trazer para que vocês possam se aprofundar um pouco mais no tema, mas a pergunta que se impõe e que nos aproxima aí já do mundo corporativo é o seguinte: bom, se a atenção é individual, se ela é limitada, o que acontece quando essa limitação se multiplica por um monte de gente dentro da empresa? Bom, não sou eu que estou fazendo essa pergunta. Essa pergunta foi feita pelo professor William Ocasio, da Kellogg School of Management. Não tenho certeza se ele está na Kellogg ainda, mas quando ele lançou essa pergunta e quando ele propôs essa teoria chamada Attention-Based View em 1997, ele fez através de um artigo, tá? Um artigo seminal que eu também vou deixar aqui a referência para vocês. E para ele, a estratégia de uma organização, a estratégia da sua empresa, da minha empresa, ela não é apenas resultado das escolhas racionais sobre os recursos tangíveis que a gente tem. Para ele, ela é fundamentalmente uma consequência de como a atenção dos líderes e decisores da empresa, como ela é distribuída e como ela é canalizada. O Ocasio nos deu o conceito central de organizações como sistemas de atenção. O que as organizações fazem? Elas fazem porque seus decisores notam certas coisas, ignoram outras, interpretam essas coisas que eles notam dentro de um quadro de referências, de coisas que eles já conhecem ou pensam que conhecem, e só então vão considerar aquilo digno de uma ação. Em outras palavras, gente, estratégia é atenção direcionada. O comportamento organizacional e as mudanças estratégicas, elas são o resultado dos problemas, das propostas e dos frames que capturam e mantêm a atenção dos decisores-chave. O que está no quadro de atenção agora define o que vai ser a empresa depois.
Então essa teoria proposta pelo Ocasio, a Attention Based View, ela vem evoluindo muito também, tá? Desde 1997, desde quando o Ocasio propõe essa teoria, vários novos trabalhos foram produzidos, e os mais recentes, eles vêm mostrando, por exemplo, que as estruturas organizacionais, como, por exemplo, as rotinas de uma empresa, que elas não são neutras. Elas são, na verdade, reguladores poderosos da atenção. Por quê? Porque são essas rotinas, por exemplo, que definem o que a gente vê, como vê, quando vê e por que vê. Outros trabalhos têm demonstrado o custo de diferentes padrões de engajamento atencional, como, por exemplo, quando a atenção ela é dispersa ou interminente, ela gera respostas reativas. Já quando a atenção é consistente e focada, ela gera coerência e resiliência. Mas a fronteira do conhecimento em atenção, ela está nos convidando a ir além da cognição individual de um líder ou de um decisor, e ela tem, através de pesquisas mais recentes, sugerido que a atenção ela é sempre situada. Ou seja, ela não acontece no vácuo. Precisamos observá-la onde ela de fato se manifesta, nas interações, nas reuniões, nas conversas de corredor. E, além disso, tem uma visão sociomaterial da atenção que argumenta que a atenção ela não é só um fenômeno de mente, é um fenômeno de um processo que é distribuído, moldado pelos artefatos de trabalho, como, por exemplo, os sistemas que você usa, a estrutura do teu escritório, a ferramenta de gestão de projetos, ou seja, os próprios artefatos que as empresas usam para trabalhar, elas ajudam a ditar a sua atenção. E aí é aqui que as implicações gerenciais se tornam mais claras, porque normalmente as estratégias fracassam porque líderes e equipes estão soterrados por urgências, por distrações, por ruídos de informação, por um monte de fragmento que faz o quê? Tira o foco. E aí essa dispersão excessiva, o que ela causa? Ela causa a perda de uma profundidade analítica. O foco excessivamente restrito vai criando pontos cegos. Esses pontos cegos são perigosos. Portanto, gente, o desafio não é apenas focar, mas focar com intenção. E dentro das empresas, com intenção estratégica, calibrando esse zoom da organização de forma consciente. Por isso, a gestão da atenção não é apenas uma questão de produtividade pessoal, embora ela seja também de produtividade pessoal, mas dentro da empresa ela é uma competência central de liderança. É um ato profundamente estratégico. O líder que é competente em atenção é aquele que sabe alocar, proteger e cultivar esse recurso tão escasso das pessoas. Essa proteção de foco, ela não é uma questão de força de vontade individual. Ela tem que ser, na verdade, construída dentro de um ambiente onde o foco estratégico seja uma norma e não uma exceção. E aí, gente, a gente chega no ponto central. Se a atenção é limitada, se a atenção é decisiva, a pergunta que você precisa fazer a si mesmo e tentar responder todo dia é: o que está capturando a minha atenção? O que está capturando a atenção da minha organização? E mais, o que deveria capturar a minha intenção? Desculpa, a minha atenção e a atenção da minha organização. A estratégia da sua empresa, ela tem que ser uma grande medida e ela tem que ser uma consequência da resposta a essa pergunta: no que eu deveria estar prestando atenção? A gente não pode ser simplesmente um gerente de tarefas, nós temos que ser um arquiteto da nossa própria atenção. Eu sei que eu estou tratando aqui de um monte de conceitos, tudo ao mesmo tempo, mas se tiver alguma coisa que eu gostaria que você guardasse desse vídeo é o seguinte: não se pode prestar atenção em tudo. A nossa atenção é capturada o tempo todo, seja dentro das empresas, por reuniões muitas vezes improdutivas, por decisões urgentes, por temas que surgem em cima da hora, por 1 milhão de e-mails, mas também como pessoas, através das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, uma série de coisas vão
capturando a nossa atenção e muitas vezes passa-se o dia inteiro, a gente fez um monte de coisa e acabou não fazendo nada. Dentro do ambiente empresarial, é preciso prestar atenção naquilo que vai trazer mais resultado, naquilo que vai fortalecer a cultura, que vai preparar a sua empresa para os próximos desafios, e muitas vezes a nossa atenção é capturada somente pelo dia a dia, pelas conversas de corredor, pelas decisões urgentes, as menos importantes, e aí a gente deixa de prestar atenção naquilo que vai nos transformar e nos levar para o próximo passo, seja dentro da empresa, seja dentro da nossa própria vida pessoal. Deixo essa reflexão aqui com vocês. Vou deixar um monte de materiais aqui para quem se interessar mais pelo tema e devo produzir mais 1 ou 2 vídeos falando sobre a atenção, sobretudo sobre esses 2 livros aqui muito interessantes e super recentes, né? Um inclusive não foi ainda nem lançado no Brasil, que aprofunda um pouco mais esse tema. Se você curte, continua com a gente aqui. Obrigado pela atenção. Um abraço.